Olá, meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos todas as sextas-feiras às 21h45 aqui para falar do amor de Cristo, para testemunhar. E mais uma sexta-feira nós estamos aqui. Esse recadinho está sendo deixado para você que entra depois que a live termina, em outro dia, em outro momento. Que você seja bem-vindo, que você possa estar aqui com a gente mais vezes, todas as sextas-feiras, a este horário, tá bom? Boa noite, povo! Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me contem, escrevam aqui, compartilhem com as pessoas que vocês estão aqui. Hoje o testemunho é forte, hein? Hoje vocês têm que, olha, se preparar. Se a fé estiver lá embaixo hoje, vai subir. O termômetro vai subir. Que bom ver vocês aqui. Vamos deixar o pessoal entrando. Andréia. Oi, Vanessa, tudo bem? Vanessinha rápida, já colocou o nome da live aqui. O que fazer quando não se sabe o que fazer, Vanessa? Isso mesmo. Lu. Tem que sorrir. É sábado, um dia feliz. Jesus está aqui com a gente. O que a gente tem que reclamar? A gente só tem que agradecer, né? Os temas das lives são sempre para nós, sabia? Quando Jesus manda esses testemunhos é sempre para nós, Claudinha, sempre para nós. Lu, feliz sábado, Lu. Rindo de nervoso. É verdade, estamos rindo de nervoso mesmo. Mas eu já tô tão acostumada com vocês aqui, sabia? Tão acostumada em ver vocês. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, tá? Muito mesmo. Vou dar um tempinho. Escrevam pra mim como é que foi a semana de vocês enquanto a gente espera um pouquinho. Contem pra mim como foi a semana de vocês. Contem-me tudo. Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Ai, amém. Deus te abençoe também, Lu. Ei, Bruna. Todo mundo que tá chegando aqui, fica por aqui, que hoje o testemunho vai ser muito lindo. Vocês vão amar. Semana passada, contem pra mim, o que vocês acharam? Não foi lindo demais semana passada? Ai, Bruna, amém, Bruna. Vanessa, com a semana tensa, Vanessa. Aí é difícil, hein, Vanessa? Andréia, a semana foi muito boa, tranquila e abençoada. Amém, Andréia. Claudinha, continuará estando muito bem. Confie no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Teu Deus não falha. Ai, amém. Lu, você sabe que hoje no pôr do sol eu pensava a mesma coisa. Eu só tenho motivos para agradecer. Não foi lindo, Clau? Foi lindo demais. O Paulinho, nossa, que história linda, viu? Que história linda. Vanessa, mas a semana acabou, você já tá aqui, Jesus é maravilhoso e a gente tá se encontrando de novo. Eu tô tão feliz de estar fazendo esses momentos com vocês. Me dizem o que vocês acham dessas lives que a gente tá fazendo, se tá valendo a pena. Porque a gente tem a turma que assiste ao vivo, né? E a gente tem a turma que assiste depois. Mas a turma que assiste depois, eu já vou falar aqui. Quem assiste depois, seja pelo YouTube, seja no Spotify, seja aqui no Instagram,
Deixa também o seu comentário a hora que você assistir, porque é importante a gente saber o que você está achando. Mas meninas e meninos, me contem, como é que vocês estão vendo esses momentos das lives que a gente está tendo nas sextas-feiras? Porque esse horário é para os fortes, né? A gente se encontra aqui às 9h45, é proposital, é para que vocês possam ter um momento com a família, né? Jantar tranquilo, e na hora que tiver quase se deitando, a gente vem para cá, né? Ai, tá mesmo, tá muito legal. E vocês nem imaginam, a agenda já tá cheia até março. Tem tanto testemunho aqui para vocês assistirem, tanto testemunho. Deus é muito bom. Vai dar tudo certo. Bom, enquanto vocês estão entrando, amém, amém, Lu, amém. Quem tiver que convidar a gente, convide, avise o povo para entrar. Enquanto vocês estão entrando, eu vou chamar a nossa convidada. Ela é muito especial. Vocês vão conhecer. Tem gente que já conhece, que eu fiquei sabendo. Mas a Érica vai entrar. Ei, Érica! Oi, gente! Boa noite! Estão me ouvindo? Todo mundo está ouvindo? É importante. Todo mundo está ouvindo a Érica. Como é que tá aí? Me contem, meninos, meninas. Mandem corações para a Érica, tá? Saber se vocês estão me ouvindo aí. Ok. Estão ouvindo, que bom, que bom. Que bom, fico feliz que vocês estão ouvindo. Aí, Érica, todo mundo te dando seja bem-vindo. Temos muito ótimo a falar hoje. Tem eu até amigas aqui. As emoções. E eu esqueci o meu, hein? Eu esqueci. Ah, bom, eu tô com um lenço de pescoço, acho que vai servir. Vamos ver. Tá aqui, ó, na minha mão. Obrigada. Meninas, essa é a Érica. Eu conheço a Érica há aproximadamente uns 8 anos, eu acho. Né? Por aí. 8, 9 anos, acho que uns 9 anos. E a gente sempre se fala quando possível. Eu amo a Érica do meu coração, assim, porque eu vivi momentos ao lado da Érica muito especiais, difíceis. Sim. E também pude ver o que Jesus fez na vida da Érica. Então, estão falando que você tem um sorriso lindo, Érica. Obrigada. Ela tem mesmo, esse sorriso é permanente. Esse sorriso é permanente, né, Érica? Faça chuva, faça sol, minha filha. Ele é permanente. Sim. Então, neste momento, a gente vai orar. Para quem está chegando agora, para quem não conhece, né, esses momentos nossos, a gente se reúne toda sexta-feira aqui, às 21h45, para testemunhar. O Segunda Chance Podcast é uma oportunidade da gente contar coisas simples ou coisas complexas, ou presentes, ou coisas sobrenaturais que Deus fez na nossa vida e mudou a nossa história. Amém. Aquela virada de chave que Deus dá pra gente, aquela chance que Deus dá pra gente das coisas mudarem, das coisas serem transformadas na nossa vida. Então, se você nunca esteve aqui, é um convidado, é uma convidada, e fique com a gente por aqui. Bom, as instruções que eu vou dar para quem nunca participou são simples. Durante a live, eu desativo os comentários, porque o convidado precisa se sentir seguro para falar. Cada vez que aparece um comentário de vocês, tanto eu quanto o convidado tem muita vontade de responder, de falar, de interagir. Só que isso faz com que talvez se perca o raciocínio que a gente está tendo aqui. Uhum. Então, qual é a opção que a gente vai usar? Semana passada eu sei que eu acabei não comentando com vocês todos os comentários, mas eu li todos, orei por quem pediu oração, entendi todas as colocações feitas.
Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos desativar os comentários durante a live. E do lado aqui dos comentários, do seu lado direito, tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Esse balãozinho com ponto de interrogação, você pode deixar seu oi para a Érica, para mim. Você pode deixar perguntas, você pode deixar pedido de oração aqui nesse balãozinho. Então, estamos combinados? Os comentários serão desativados durante a live. E tudo que você quiser falar, tudo que você quiser comentar, você vai comentar no balãozinho com ponto de interrogação. Ao final, quando a gente fizer a oração, a gente vai ler tudo que está ali, rapidamente, porque depende do tempo que for a live. Mas nós vamos ler e vamos externar aqui com vocês, tá bom? Então, eu vou convidar vocês para que a gente possa orar e a gente possa, e nesse momento a gente possa convidar o Espírito Santo para estar aqui com a gente. Você que está em casa, eu te convido para que você feche os olhos e faça essa oração com a gente. Vamos orar, Érica? Sim. Senhor Deus, nós estamos muito felizes de estarmos aqui na sua presença. Cada coração, cada pessoa que está aqui com a gente gostaria de pedir um abraço de Jesus em cada lar. Cada pessoa que estiver neste momento passando qualquer situação difícil, dor, sofrimento, talvez alguma preocupação, ansiedade, medo, que o Senhor possa abraçar essas pessoas. Que o Senhor possa dar a elas a certeza da sua presença na vida delas. Que elas possam compreender que Deus é o maior tesouro que a gente tem na nossa vida e que é capaz de suprir cada necessidade da nossa história. Nós te pedimos isso e pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos ao Espírito Santo de Deus que, por favor, esteja comigo, com a Érica e com cada coração que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vocês sabem que antes de eu começar, eu sempre gosto de fazer uma comparação. E hoje eu também vou fazer uma comparação bíblica, porque enquanto eu estava pensando no testemunho da Érica, eu pensei num personagem bíblico que a gente ama muito, que é José. Você gosta de José, Érica? Começa a falar que José. Então, eu gosto muito de José e eu vou contextualizar o capítulo 37 de Gênesis. E a gente vai tocar só em alguns pontos e depois aproveita o teu sábado, aproveita teu final de semana, vai lá em Gênesis e leia o capítulo 37. Lá conta uma história rápida sobre a vida desse rapaz, que pra gente ele é um ícone bíblico, quando a gente pensa nele. Mas a gente precisa falar de tudo aquilo que envolve, de fato, a história de José. Então eu queria colocar o seguinte. Primeiro, Jacó vivia em Canaã. E José, nesse período, ele tinha 17 anos de idade. E ele ajudava os irmãos a pastorear todos os rebanhos. Porém, José, ele tinha alguns pequenos hábitos, diz o capítulo 37, que incomodavam demais os irmãos. Ele contava tudo para os pais, o que os irmãos faziam, ele tinha a preferência do pai, a preferência era tanta que Jacó fez uma capa, uma túnica para ele, e essa túnica tinha a representação do favoritismo de Jacó sobre o filho. E José, muito provavelmente, era um filho mimado, era um filho que tinha a atenção do pai. E os irmãos, diz a Bíblia, que odiavam José, cada vez mais, porque ele tinha esse lado do pai que os irmãos, de repente, sentiam falta, porque, na verdade, esses irmãos eram irmãos por parte de pai apenas. O outro detalhe da vida de José é que, durante aqueles momentos da sua juventude, ele teve 2 sonhos. E nesses sonhos ele sonhou que todas as pessoas do seu lar se curvavam sobre ele. Inclusive seu pai achou o sonho um pouco exagerado, até a maneira de José colocar. E o pai chama inclusive a atenção de José. E ele fala,
José, você está sonhando que vai acontecer isso, que a gente, toda a família, eu, sua mãe, seus irmãos, a gente vai se curvar diante de você? E José, ele, na verdade, ouve isso do pai, porque o pai percebe no filho aquele pontinho de arrogância, aquele pontinho de prepotência que um filho mimado tem. Só que, de repente, a história de José muda. E é esse ponto que eu queria deixar aqui para a gente pensar. José está lá, tá tudo bem, até um dia que o pai acorda, desperta, os irmãos estão em outro lugar, estão lá em Siquém cuidando, né? Aparentemente em Siquém, mas eles estavam em outra cidadezinha. Eles estavam cuidando das ovelhas e o pai fala para José, para que José vá até lá e veja como estão os seus irmãos. E eu fiquei aqui pensando, por que José saiu de casa aquele dia? Vocês já pararam para pensar? Por que José saiu de casa aquele dia? Porque aquele dia muda tudo. Aquele dia muda tudo. O que acontece com José naquele dia, naquele momento? José vai parar no fundo do poço. A gente costuma pensar em José quando José chega no Egito. Mas a história de José começa a mudar exatamente no momento que José vai parar no fundo do poço. E se vocês pararem para pensar na nossa vida, na minha vida, na vida de vocês, o momento da virada, normalmente, é o momento que nós estamos no fundo do poço. Por incrível que pareça, a hora que as coisas começam realmente a acontecer é a hora que, quando a gente se sente totalmente sozinhos, abandonados no fundo do poço, é que Jesus tem a oportunidade de ir lá e começar a puxar a gente do poço com a mão poderosa dele e levantar a gente para as histórias que ele tem incríveis e extraordinárias para a nossa vida. Essa é uma realidade. Então José passa por várias situações. A Bíblia diz que José, depois disso, foi vendido, depois disso ele foi tratado como escravo, depois disso ele foi parar numa prisão. Ele só foi descendo, né? Quando ele chegou na prisão, quem deveria lembrar dele não lembrou, e quando ele foi lembrado, Deus o exaltou. Resumindo, é isso, mas sobre isso são anos, talvez de questionamentos ali com Deus em silêncio, para poder entender de onde eu vim, o que eu fiz, como é que foi que isso aconteceu. E aí eu queria que você parasse para pensar na sua vida. Muitas vezes a gente está numa bifurcação, a gente está num fundo de poço, a gente está no abismo. E a gente olha para aquele problema e a gente fala assim, cara, isso aqui vai acabar com a minha vida. Isso aqui vai me destruir. Eu não vou conseguir sair daqui. Mas se por um momento você olhar para a cruz, um momentinho, e você clamar, Senhor, me socorre, muito provavelmente, você vai ver o milagre acontecer. Amém. Amém. Talvez não na hora que você queira, não do jeito que você queira, mas você vai estar sendo preparado para o milagre que Deus tem para a tua vida. E com esse pensamento, a gente vai começar a ouvir a história da Érica. Assim como José, exatamente como José, no seu pior momento, no momento do fundo do poço, lá caída no poço, destruída, Jesus tinha uma história para Érica. Uma história linda, sobrenatural, impressionante. E eu queria que você ouvisse essa história. Eu vou perguntar para a Érica assim de início. E Érica, quem é você, Érica? Que ninguém te conhece. Já tá com lenço, Érica? Fala você. A Érica é emotiva mesmo, gente. Vocês vão ter que aguentar. Peguem o lenço de vocês. Eu choro Érica. rindo, choro de emoção, choro de tristeza, de alegria. Você se identificou com José, Érica? É o meu... Nossa, nem
Ai, Jesus. Jesus e José são os meus prediletos da Eu Bíblia. nem sabia, hein? Nem sabia. Sim, me inspira muito a história de José, pela fidelidade dele e por tudo que Deus fez na vida dele também. Então, eu sou a Érica, sou uma pessoa feliz. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Tenho 33 anos, a carinha de 15, mas tenho 33 anos. A gente fica com Eu, os 15. fica com os 15. Eu sou de um interiorzinho de Minas Gerais, um lugar bem pequenininho. Se você procurar no mapa, pode ser que você encontre. Chama Tuparecê. É o distrito de Medina, Minas Gerais. E eu fui procurar no Google para ver quantos habitantes tem, mas não encontrei. Para você ver como é pequeno o local. E eu cresci, né, nesse local pequeno, sem muitas perspectivas, né, de vida, mas como você falou da história de José, o amor que os meus pais tiveram e têm por mim, isso aí supera qualquer deficiência do local. E eu cresci nesse ambiente, né, de receber muito amor, muito carinho da minha família. E assim, por ver minha mãe cuidando tão bem de mim e dos meus irmãos, nós somos em 5 filhos, né? Eu, eu não tinha muitas perspectivas de vida, assim. E eu pensava muito, o meu sonho, desde criança, era me casar, né? Ter uma família, assim como minha mãe cuidava do lar, meu pai trabalhava fora. E eu queria também repetir aquilo, né? Casar, ter filhos, cuidar do esposo, dos filhos, enfim, da casa. E eu cresci, né, com esse sonho. Aos 13 anos de idade, eu me converti em uma igreja cristã evangélica e eu comecei a ler. E eu li um livro que chama A Orientação da Criança. Quando eu li esse livro, esse desejo aflorou ainda mais dentro do meu coração, de ser mãe, de ser esposa. E o lugarzinho onde eu morava não tinha ensino médio. E eu tive que me mudar para uma outra cidade que se chama Almenara para estudar morar com minha irmã mais velha, que foi e é uma referência para mim. E ela saiu de casa também muito jovem, estudou para fazer um concurso e estava estabilizada nessa cidade. Então, ela levou a minha irmã mais velha que eu para morar com ela e levou também uma prima e uma amiga para a gente morar juntas. Então, éramos 5 meninas. E Uhum. as meninas estudavam, né? Faziam curso e eu estudava o ensino médio. E eu sempre sonhando, né? Esse sonho não sai da minha cabeça. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu comecei a orar pelo meu esposo. E eu orei assim um ano, porque assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de falar com Deus. Desde criança eu gostava muito de falar com Deus. E quando aos 17 anos eu falei assim, tá uma idade boa, então eu vou começar a orar todos os dias para eu encontrar o meu esposo. E eu Uhum. orei ali insistentemente. Eu lembro que o meu momento com Deus era às 6 horas da tarde. Eu fazia de manhã, mas eu tinha um momento especial, 6 horas da tarde, onde eu clamava a Deus por esse sonho. Quando eu estava quase completando 18 anos, apareceu um rapaz, né? E eu, naquele momento assim de oração, apareceu ele, eu falei, é esse aí. E assim, foi amor à primeira vista, né? Eu era ainda adolescente, assim, posso dizer que adolescente, jovem, tão nova, 18 anos, era muito nova, e eu me apaixonei por ele, a gente começou a namorar, e eu via nele a realização desse sonho, sabe? Porém, eu já tinha, eu via nele coisas que eu não agradava. Só que eu entendi que ele era a resposta da minha oração porque eu orei durante um ano, sabe? Só que aqui eu já entro com um conselho para você que ainda não se casou. Você deve orar. Você precisa orar para esse rapaz aparecer, para essa moça aparecer. Mas quando aparecer, você precisa orar mais ainda para saber se realmente é ele a pessoa certa para você. Porém, eu não fiz essa segunda oração, porque eu queria fazer a minha própria vontade. Eu queria ele de qualquer jeito.
terminando o ensino Deixa eu médio. fazer uma pergunta, deixa eu só fazer um complemento aqui, porque talvez alguém não entendeu o que você disse e eu vou reforçar o que você falou. Ok. Você disse que você orou durante um ano para conhecer uma pessoa. Prestem atenção, pessoal. Você orou durante um ano. Quando essa pessoa chegou perto de você, você achou que era a resposta da sua oração. Sim. E mesmo você percebendo coisas que você viu que não tinha nada a ver, você, Continuei. encantada com a ideia, continuou. Sim. Então você afirma que você orou, mas você não buscou em Deus essa confirmação se era aquela pessoa e você quis agradar o seu coração. Foi isso? Foi isso. Sim. Ok. Era só para a gente deixar reforçado, para que vocês entendam o que ela está colocando. A necessidade da gente orar antes, durante, para a gente saber se a gente está colocando os pés exatamente onde Deus quer que a gente esteja. Continua, Érica. E eu tinha conselhos. Essa minha irmã, ela sempre foi uma mãezona para mim e para os meus irmãos. E ela orientando, Érica, é isso mesmo? E ela me sugeriu fazer faculdade. Mas quem ia tirar da minha cabeça o desejo de casar? Não, Sim. ninguém tirava. Ela me aconselhou a estudar. Eu, não, eu vou casar. Ela, ok, eu aceito a sua opinião. Vou fazer o que for preciso para te ajudar. Então, Eriquinha, aos 20 anos, se casa com o rapaz que ela conheceu há 2 anos atrás. E aquele sonho de ser, né, a esposa, cuidar do lar, na primeira semana já foi um choque de realidade, porque a frustração já começou na primeira semana. Mas por quê? Porque eu tinha, na minha concepção, que eu iria cuidar do lar, eu iria, né, ficar em casa. Não, mas na primeira semana eu que precisei sair para trabalhar. Então, já foi uma realidade assim, de cara, eu falei, meu Chocante. Deus, o que que eu estou Chocante. fazendo na minha vida? Então, assim, e aí na primeira semana nós já tivemos vários conflitos, né? Detalhe, esses conflitos já existiam no namoro, mas eu repito, eu não dei atenção aos conselhos. Eu quis fazer a minha vontade e achava que eu realizaria um sonho de infância. Ok. Mas eu sou uma pessoa que gosto de agradar a Deus e eu sabia que o casamento, eu sei que o casamento é uma instituição, né? Unida por ele e o homem não separa. E eu enfrentei uma situação super desagradável, várias coisas durante, né, os anos de casada. E eu me lembro de muitas orações feitas a Deus. Eu lembro exatamente de orações específicas para Deus. E assim, clamar pela ajuda dele. Deus poderia virar para mim e falar assim, mas a escolha foi sua, né? Você escolheu casar. Agora aguente as consequências. E foi um processo doloroso, frustrante, de muitas lágrimas, de muito sofrimento, de muitas decepções. E eu não estava suportando aquela situação. E aí a gente se separou. Quando fez 3 anos de casar, a gente ficou 3 meses longe um do outro. Mas após a gente reatou, porque eu gostava, ele também, e aquela coisa e tal. E eu não tinha perspectiva, então ele era um suporte, de certa forma. Então eu voltei, né, pro lar. Porém, assim que eu voltei, as decepções não pararam, continuaram. A gente tentou terapia, mas nada resolvia. E eu me lembro que eu fiz uma oração muito específica para Deus. Eu falei, Senhor, a escolha foi minha, eu sei, mas eu tenho certeza que não foi essa vida que o Senhor sonhou para mim. Eu tenho absoluta certeza que os teus sonhos não eram para eu viver uma vida tão frustrada como eu estou vivendo hoje. E eu pedi para ele me ajudar a sair daquela situação, porque eu estava assim, como você diz, no fundo do poço. E eu não via saída, eu não via nada, sabe? Eu estava ali simplesmente me sentindo muito mal, muito triste, e eu clamei pela ajuda do Senhor e falei para ele assim:
eu não quero chegar aos meus 30 anos, 35 anos e olhar para trás e ter arrependimento de não ter tomado essa decisão quando eu ainda era jovem. E tantas coisas aconteceram e eu consegui me libertar desse casamento tão, assim, frustrante. E eu saí desse casamento depois de 6 anos e meio de casados. A gente se separou, divorciamos no papel e tal. Aí eu pensei, Quero agora, o que fazer será um de mim? adendo, posso? Pode. Posso fazer um adendo? Sim. É muito importante isso que a Érica está falando, que eu queria que vocês guardassem no coração. A Érica disse assim, eu tenho consciência que o casamento é algo sagrado para Deus, é uma instituição que a gente faz uma aliança diante de Deus, e tudo que eu não queria era passar por essa situação. Eu conheci a Érica exatamente no meio desse furacão que ela estava vivendo. Eu conheço a história dela, eu conheço o ex-esposo dela, eu estive fazendo uma semana de colheita e oração na cidade dela, e aquela semana nós conversamos, e a situação da Érica era uma situação não comum. É isso que eu quero dizer para que vocês entendam que não era só uma situação de que é um casal que briga e é um casal que não se dá bem. Eu acho até que não tinha tanto a questão da briga. As questões eram muito mais profundas, muito mais sangrentas, muito mais doloridas. Então, eu só queria fazer esse adendo para dizer assim, a Érica tem plena consciência da responsabilidade de ter se casado diante de Deus, que é a responsabilidade que a gente quer que cada um aqui tenha. Porém, a situação era insustentável. E ela clamava a Deus por libertação. Porque uma vez que ela entrou numa história, e aí fica para a gente refletir, muitas vezes, quando a gente é jovem, quando a gente ainda não é casado, eu vou falar por mim, a gente olha para uma situação e a gente fala, não, é a pessoa da minha vida, vai dar tudo certo. E depois que eu casar, vai melhorar, porque a gente vai estar junto e meu amor vai bastar. Não. Isso não é verdade. Sinto em dizer para vocês que após o sim, a coisa piora e piora muito. Porque aí você não vai voltar mais para sua casa nos momentos de embate ou nos momentos de dificuldade. Você vai estar junto, na mesma casa, na mesma cama, nos mesmos corredores, no mesmo banheiro. E tudo ali vai se intensificar com uma força. Então, tudo aquilo que é bom vai ficar muito bom. Mas tudo aquilo que é mal vai ficar muito mal. Então, a Érica acabou fechando os olhos para coisas muito sérias. E coisas que ela nem sabia que aconteciam e que existiam. E aí, quando ela fala, né, que ela tem medo de que Deus fale para ela, o problema é seu, ela se prostra diante de Deus e diz, Senhor, eu entrei nisso e agora me salva. Eu não sei como sair disso. Então, fica aqui o nosso conselho para vocês. Não tome decisões de se juntar com aquilo que Deus não tem para a tua vida. Eu sei que às vezes na pressa, no desespero, não, porque gente, eu tô ficando velha, gente, não sei... Gente, não façam isso em nome de Jesus. Amém. Casamento é sagrado. Quando você entra, você faz uma aliança com Deus. Não é com a pessoa, é com Deus. E para sair dessa situação, é uma história que vai render tua vida inteira. Então, pensem, orem. Quando tiver com a pessoa, fique de joelhos, coloque a pessoa de joelhos. E, acima de tudo, obedeçam a palavra de Deus. Tem gente que fica buscando sinal de algo que Deus já disse que não é para fazer. Por exemplo, conhecer uma pessoa que não está nos caminhos de Deus e você, por acaso, está. Ou vice-versa. O jugo desigual é sobre aquilo que se crê, aquilo que se acredita, aquilo que se vive. O jugo desigual são várias situações. Se você vê que não está dando pé para você, porque os hábitos, os costumes,
as ideias, a forma de ser, o caráter não combina com você e o Espírito Santo tá te dando assim letras garrafais durante o namoro de que esse passo não vai ser bom para você, não insista pelo sangue de Cristo Jesus, porque é uma dor insuportável. É uma dor que ninguém está preparado para passar. Ninguém. E tem gente que fala assim, ah, não, mas a gente casa, descasa no papel, tá tudo certo. Não é assim que funciona. E não é assim que funciona no céu. Lá no livro da vida, o seu nome vai estar do lado daquele nome para sempre. Então, tenha responsabilidade com Deus e tenha responsabilidade com você. A misericórdia de Deus nos alcança? É sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente precisa depender de Deus, né, Érica? E neste momento, a Érica precisou de fé para cair fora disso, porque senão, talvez ela estaria numa situação muito pior hoje do que ela estava naquele momento. Porque era algo que estava acabando com a vida dela, com a saúde física dela. Então, a gente precisa pensar aonde a gente está colocando os nossos pés e ser muito honesto com Deus. Aquilo que eu sempre falo para vocês, inteligência espiritual, não ser emocional. Ai, mas eu tô apaixonado. Ai, mas eu tô apaixonado. Nossa, é a moça da minha vida. Você tem que saber se é a pessoa que Deus tem para tua vida. Porque se for a pessoa que Deus tem para tua vida, vai dar tudo certo, ainda que dê errado. Agora, se não for a pessoa que é para tua vida, vai dar tudo errado. E E você não vai ter ninguém para te ajudar nisso. Né? O Espírito Santo vai segurar na tua mão, mas a escolha é sua. Então pense, repense, ore, jejue, entregue o seu caminho ao Senhor para que você não venha sofrer lágrimas de dor por passar por algo que você de repente não deu atenção em ouvir a voz de Deus. Porque a gente é bom para falar para Deus, olha, essa pessoa é maravilhosa, e depois a gente é bom para dizer para Deus, por que o Senhor deixou eu entrar nisso? E Deus às vezes não deixou, Deus não se meteu, Deus não disse para você fazer, você fez sozinho e as consequências vão chegar e elas são doloridas demais. Então eu queria fazer esse adendo para dizer, confia no Senhor tudo aquilo que você faz, para que você tome a decisão acertada, para que isso não seja dolorido, para que isso não te sangre por dentro e nem por fora. E aí, Érica, você, depois de 6 anos e meio, termina esse relacionamento dolorido e você está em que ponto da tua vida nesse momento? No poço, né? É. Lá no poço, dentro do poço, né? A faculdade que eu tinha que ter feito, eu não fiz, né? Aí agora, voltar para casa dos pais, não era a minha pretensão. Eu trabalhava, mas eu não sentia que aqui seria o meu lugar para ficar, porque era um desconforto muito grande, em todos os sentidos, assim. E aí eu orando a Deus, falei, Senhor, já que o Senhor me tirou dessa situação, me dê uma direção, eu preciso saber o que o Senhor pode fazer por mim. Porque Deus, Ele é misericordioso. Ainda bem que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, porque se fosse, nós estaríamos condenados. Mas Ele é misericordioso, Ele é amoroso e Ele pode transformar qualquer situação. E conversando com uma amiga minha que morava em Hortolândia, São Paulo, e algumas outras amigas que foram assim suporte de oração para mim, eu orando e Deus me direcionou a ir para São Paulo fazer faculdade lá na Unasp, em Hortolândia. Então, assim, eu também tinha vontade de estudar no colégio adventista. E aí foi a chance que Deus me deu. Fiz o vestibular, passei e fui fazer contabilidade lá em Hortolândia, São Paulo. Estava tudo bem, trabalhava, conseguia me manter. Eu fiquei lá 1 ano e meio. Depois perdi meu trabalho e eu pensei, agora o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou conseguir me manter num lugar sem trabalho, para pagar a faculdade?
E aí, mais uma vez, Eriquinha clamando a Deus: Senhor, socorre-me, me ajuda, o que que eu faço? Me ajuda, me orienta. E eu me lembro que eu, na loja, trabalhava em uma loja de, de, de roupas, e a cliente, assim, a, a, a funcionária não, a patroa, né? Eu era a funcionária, mas a gente não era patroa e funcionária, éramos amigas, somos amigas. E ela veio com o coração doendo me falar, né, que eu estaria sendo demitida por algumas razões é, financeiras e tal. E aí eu estava conversando com algumas amigas no grupo de WhatsApp e uma amiga, né, que eu conheci através das outras que mora lá em São Paulo, mora em Londres. E naquele dia eu falei assim, meninas, orem por mim, eu preciso de trabalho, fui mandada embora. E aí elas falaram, e agora, Eri, o que, que você vai fazer? Naquele momento, eu falei assim, eu vou para Londres. Sabe, eu falei assim, eu vou para Londres. Aí a outra, nossa, Érica, vem mesmo. Foi tão engraçado porque só eu e ela já conversavam no grupo. As outras falavam assim, olha, por favor, vai pro privado, nós não estamos acompanhando vocês na conversa. E aí eu fui, né, pro privado conversar com essa amiga que mora em Londres, saber, fazer várias perguntas, tudo que eu queria saber, se existia possibilidade, eu estava indo atrás e orando a Deus, porque era uma decisão radical da minha vida, gente. Eu não Era a sabia. primeira vez que você falava sobre esse assunto? Era a Sim, primeira vez? a primeira vez. Eu nunca tinha pretensão de sair para morar fora do Brasil. E aí eu pensei, foi assim, acho não, foi o Espírito Santo que falou Londres. Aí eu falei Londres, aí naquele momento eu recebi apoio da menina, né, da amiga. E aí tá, começamos a conversar. Eu lembro que meus pais estavam em São Paulo, passando um mês de férias lá comigo. Eu cheguei em casa com duas notícias. Virei para eles e falei assim: olha, eu tenho duas notícias para dar. Uma boa e uma ruim. A minha mãe super preocupada, já queria saber logo urgentemente. Aí eu falei assim: bom, a ruim é que eu fui mandada embora, estou sem trabalho. E a boa é que eu vou para Londres. Aí minha mãe, qual é a boa? Qual é a notícia boa? Mas eu tenho, assim, a minha mãe, eu entendo ela, a preocupação é cuidado, sabe? Mas em contrapartida, eu tenho o meu pai que sempre me impulsionou a ir além. E ele olhou e falou assim: nossa, foi lembrar de alguns parentes que foram embora do Brasil e tal, tinham se dado bem. E ele falou assim: Érica, vai mesmo. E aí, quando eu recebi o apoio do meu pai, eu não pensei duas vezes. Aí que eu comecei a procurar, a me interessar ainda mais por essa ideia, né? Que foi uma ideia assim rápida. E foi o Você que me contou aconteceu. uma coisa, Érica, que eu queria que você comentasse aqui. Você falou que quando veio essa sua amiga falar que a palavra eu vou para Londres saiu da sua boca, o que, que você sentiu que você me contou? Assim, foi o Espírito Santo mesmo, assim, de impulsionar para tomar uma Você decisão. sentiu que E era uma palavra muito forte, né? Você me falou. Quando sim, você falou eu vou para Londres, você sentiu uma uma certeza, né? certeza isso, eu vou para Londres. Porque assim, às vezes você fala, eu vou fazer isso, mas aí passa e você não faz. Mas naquele dia, a primeira vez que eu mencionei, foi como se eu estivesse falando, o primeiro passo já foi dado. Eu profetizei na minha vida e pela graça do Senhor, eu irei. E comecei a orar, fazer, né, o passaporte, correr atrás das coisas e tal. E isso aconteceu tão rápido, porque eu pedi a direção de Deus, falei, Senhor, se for da vontade do Senhor, as portas vão se abrir. Eu te confesso que em menos de 2 meses eu estava em Londres. E mais assim, engraçado que eu nem imaginava que eu iria conhecer Paris, gente. Eu ainda fui para Paris ainda, antes de ir para Londres. Então, assim, foi um presentão que Deus me deu. E cheguei em Londres, gente, o mais engraçado da história. Antes de viajar, tive um almoço com as minhas amigas. E uma delas, ela morou muitos anos na Suíça e ela fala muito bem o francês e tal, e ela fala um pouco de inglês. Ela falou assim: Eric, você vai para Londres, você sabe falar inglês? Eu falei assim: não, gente, não sabia. Ó, ela falou assim: você não sabe falar nada? Eu falei assim: eu sei falar uma palavra. Ela, qual? Aí eu em vez de falar hi, eu falei ri, né? Como escreve.
elas começaram a rir de mim. Porque eu não sabia falar nem hi. Como é que eu ia para um lugar, gente, sozinha? E assim, tem um texto da Bíblia que eu amo muito também, que é uma das promessas que eu gosto bastante, que é Josué 1:9. Não te mandei eu ser forte e corajosa, porque onde você estiver, eu estarei, sabe? E assim, eu sabia que se Deus abrisse as portas, ele estaria comigo. Eu não tinha dúvidas disso. O inglês era fichinha para Deus. É fichinha para Deus. E eu fui, né? Passei vários perrengues, porque eu não sabia me comunicar. Eu simplesmente usava mímicas, mas eu consegui. Chegando em Londres, no primeiro dia, eu me lembro que eu entrei no meu quarto, depois que a minha amiga, né, que me recebeu, foi embora, o pessoal da casa me recebeu, foi embora, eu fiquei tranquilinha. Aí, sabe assim, cai a sua ficha? Tipo assim, cara, onde eu tô? Onde eu tô? Não tinha, sabe assim, Eu saí eu não do sei fundo do explicar. poço e fui parar em Londres. É tipo isso. Eu dormi no poço e acordei em Londres. Meu Deus. Aí eu Eu fiquei estou assim, meio descontraindo, mas enquanto você se refaz, eu vou tentar contextualizar isso. Porque é assim, muito legal isso, gente. Gente, eu queria que vocês pegassem a mente de vocês e transportassem isso para o sobrenatural de Deus. Deus é incrível. Tem pessoas que olham e falam assim: ah, Deus não me ouve, Deus não sabe o que eu estou passando, Deus não está pensando em mim. Gente, Deus se preocupa com os detalhes. Se tem alguém que entende de detalhes, é Jesus. amém. Jesus tinha passado aqueles 6 anos e meio com a Érica. Aquela dor, aquele sofrimento. Ele sabia e ela foi fiel até o momento que foi insuportável de verdade. Uhum. E a Érica, ela só não comenta uma coisa, mas eu vou lembrar ela aqui. A Érica não tinha dinheiro, a Érica não tinha língua para falar, ela não sabia falar inglês. A Érica nunca tinha saído lá de Almenara, no máximo que ela tinha chegado era lá, e São depois ela Paulo. foi para São Paulo, lá no interior também, porque Hortolândia também é interior. Uhum. Só que a Érica falou que quando ela tomou a decisão, ela fez uma oração. É isso que eu quero que ela lembre. Ela fez uma oração muito especial quando ela disse que ela pronunciou eu vou para Londres e ela sentiu que Deus tomou aquela palavra. E gente, eu sempre falo aqui para vocês, o poder da palavra. Quando uma palavra sai, vocês têm que lembrar isso sempre. Nós somos um pouco menores do que Deus. E Deus nos fez a sua semelhança. Quando a palavra sai da nossa boca, se você estiver falando contra alguém, se você estiver falando mal de alguém, se você estiver pronunciando palavras ríspidas, a sua palavra ela tem muito poder na vida das pessoas. Assim como a sua palavra tem muito poder para abençoar as pessoas e abençoar a tua vida. Por isso que Deus fala que a gente não tem que andar murmurando. Nós não estamos num campo neutro, nós estamos num campo onde o bem e o mal estão ao nosso lado. E as coisas elas são pronunciadas e elas saem para prosperar naquilo que elas foram ditas. Então, quando a Érica diz, eu vou para Londres, ela tem a certeza absoluta que, de alguma maneira, o anjo do Senhor estava ali do lado dela, abraçou ela e falou, vamos junto. Amém. Foi isso que ela sentiu, vamos junto. Aí ela faz uma oração. E é esse ponto que eu acho que é muito especial, porque esse vai fazer toda a ligação com o restinho da história da Érica. Érica, qual foi a oração quando você entendeu? Cara, eu vou para Londres mesmo. O que aconteceu? Qual foi a sua conversa com Deus nesse momento? Eu falei para Deus que eu estaria indo para lá. Na verdade, foi quando eu cheguei. Eu estava em oração todo o tempo, no processo, né, da decisão e tudo. E eu vi Deus conduzindo tudo. Deus conduziu todos os meus passos. E quando eu pisei lá, como eu estava dizendo, quando todo mundo saiu, bateu aquela
meu Deus, aonde eu tô? Tô em Londres, tô na Inglaterra, Jesus amado. Mas assim, eu tô rindo agora, mas naquele dia foi um sentimento misto que eu não sei explicar. De pavor com alegria, né? Sim, porque assim, De pavor gente, com alegria. eu só tinha uma, uma amiga que eu nem conhecia muito. A gente se encontrou uma vez em Hortolândia pra gente almoçar, eu com as outras e ela. E a gente conversava pelo WhatsApp, sabe? A confiança minha não estava nela, mas estava em Deus. Porque quando eu tomei essa decisão, eu falei, Deus é o Senhor comigo. Então, se for da tua vontade, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai me colocar lá. E quando eu cheguei, eu lembro que eu ajoelhei. E eu falei, Senhor, eu estou aqui. O Senhor me trouxe para cá. E eu não estou aqui para te desonrar. Eu não estou aqui para te entristecer. Eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para ser um instrumento nas tuas mãos. Me usa, Senhor. Eu não sei como, mas eu não quero afastar dos teus caminhos. Porque eu sei, né? Hoje eu conheço pessoas que foram para lá e que, infelizmente, elas não estão mais na comunidade cristã. Tomaram outros caminhos. E sabendo disso, eu fiz essa oração pedindo para Deus me ajudar, me segurar e não permitir que eu me afastasse da presença dele. E eu falei, Deus, aconteça o que for, me ajuda a ser fiel. Me ajuda a permanecer fiel, honrando o teu nome, para que teu poder seja visto, sabe, através da minha vida e que as pessoas reconheçam que existe um Deus. Fiz essa oração. Na semana seguinte, eu comecei a trabalhar numa agência de limpeza e já tinha conversado com a moça, né, sobre alguns princípios, né, da minha religião, com relação à Bíblia e tudo, e ela entendeu perfeitamente. Porém, no final do mês, ela me deu um trabalho e foi um trabalho assim que eu até fiquei constrangida, porque assim, eu não estava querendo fazer o trabalho por conta dos meus princípios. E eu cheguei para ela e falei assim, nós havíamos conversado sobre isso, né? Eu não faço assim, assado, e expliquei para ela tudo certinho. Mas ela não gostou, porque eu fui sincera e, né? Tipo assim, ela pensou, por eu estar chegando, precisaria de trabalho, eu iria fazer qualquer coisa. Mas eu cheguei para ela, né? Com humildade e falei, não é dessa forma, eu não vou fazer. E se você, né? Ela falou, oh, não preciso mais do seu trabalho. Agora imagina só, você chegar, precisar de trabalho e você ser mandado embora em um mês. Tipo, você trabalhou um mês, aí você vai mandado embora e aí como é que fica a sua cabeça? Mas eu lembro das orações e eu sempre me recordo das orações que eu faço. E Deus, ele não é homem para mentir, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém. E então eu cheguei em casa e orei e falei, Senhor, eu decidi te obedecer. Eu não vim aqui para ser humilhada, não. Eu não vim aqui para ser desonrada, não, Senhor, porque eu vim aqui para te honrar. Então, por favor, lembra de mim, eu estou sendo fiel ao Senhor. E aí eu estava lá em casa, sentada na cama, lendo a Bíblia e cantando lá, conversando com Deus. Bateu na porta, era uma moradora da casa. E ela bateu na porta, eu mandei ela abrir a porta, ela abriu. E ela tá assim, você tá bem? E sabe, ela toda preocupada. Você tá bem? Eu dei aquele sorriso, eu tô ótima. Ela, gente, eu estou ali no meu quarto super preocupada com você, porque você não tá trabalhando e você tá aí rindo. É tipo, o que que tá acontecendo? Você é normal? Porque ela já tinha muitos anos lá, ela sabia como é, né? Não é fácil a vida lá. E eu falei, E acho que é importante a gente falar, né? Na verdade, a preocupação dela é porque você havia acabado de chegar em Londres, sim, você precisava ter trabalho para se manter lá, porque você foi sem dinheiro, sim. e você tinha que pagar o lugar onde você estava. Então, havia toda uma preocupação real. Era uma preocupação real, né? Real. E aí ela abre a porta do seu quarto e você está sorrindo. Né? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus, né? Afinal, quem é esse Deus que faz você sorrir no meio de uma catástrofe como está acontecendo, ainda mais você novata, Sim. Né? Como é que estava a sua cabeça nisso? Porque você acabou de chegar. E aí, tipo assim, logo de cara, Deus te faz passar por uma situação desconfortável dessa. Como é que estava a sua cabeça nesse momento? Olha,
eu confesso assim que era um misto de emoções, mas eu nunca duvidei da fidelidade de Deus. E eu Ótimo. queria viver isso, sabe? Eu falei, Deus, eu preciso viver isso, porque é muito fácil eu falar para ela que chegou lá e falar assim, tá tudo bem, aquele sorriso, mas dentro de mim está angustiada, sofrendo, preocupada. Eu falei, não, eu quero experimentar essa paz, porque eu sei que a paz que excede todo entendimento, ela é real, sabe? E eu estava experimentando essa paz. E eu falei para ela assim, ó, olha, eu tô lendo a Bíblia e Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. E ela falou assim, ela tipo, tá bom, deu tchau e fechou a porta. Porque ela não cria muito assim, sabe? E aí, é engraçado isso, porque esse testemunho serviu para um tempo depois que a outra, né, não era a mesma que foi no meu quarto. A dona da casa testemunhou essa situação para uma moça que chegou lá, que estava preocupada, né, sobre trabalho, e tudo. Ela falou assim, moça, essa Érica tem uma fé, menina. Ela aí contou a situação toda, e ela falou assim, não preocupa não, porque agora ela está dispensando trabalho, sabe? Então, essa situação Deus permitiu para servir de testemunho também naquela casa para uma outra moça que estava chegando. E assim, se eu for contar todos os meus testemunhos aqui, a gente passa a fazer uma vigília. Mas eu vi Deus. A situação foi um teste, eu sei que foi. Você descansou. Aquele momento você descansou em Deus. Sim, E foi um Deus demorou teste, mas eu. para responder? Não, porque, assim, claro que há situações e situações, mas eu vi o cuidado de Deus porque menos de uma semana eu já estava em outro trabalho. E Deus permitiu que eu saísse desse trabalho antigo para ter menos horas no segundo trabalho, para que eu pudesse conseguir as minhas próprias clientes, sabe? Minhas próprias casas. E Deus trabalha de forma espetacular, incrível, que a gente não consegue nem imaginar o cuidar de Deus. E aí, na primeira semana, né, que eu estava lá, só voltando um pouco, eu fui, né, procurar a comunidade cristã. Porque eu falei assim, eu tô aqui sozinha, minha amiga mora na outra extremidade da cidade, eu preciso me agrupar com pessoas da mesma fé. E então eu fui, né, para a igreja e passei por uns perrengues, me perdi no trem, enfim, muitas coisas aconteceram. Cheguei lá na igreja e tal. E eu lembro que quando eu estava perdida lá, eu falei, Senhor, é só o Senhor que entende minha língua aqui. Ninguém aqui me entende, porque eu estava ali sem saber falar nada, só com o mapa na minha mão. Gente, às vezes assim, eu contando isso aqui parece muito simples, mas imagina você estar num país Claro. estrangeiro, você não saber a língua, você se sente perdida. Imagina um mudo, uma pessoa surda, muda, que ela está no Tentando meio de se pessoas comunicar, né? tentando se comunicar. Era eu Uhum. lá nessa situação. Mas assim, eu falei, Deus, o Senhor me entende, me ouve, então me ajuda. Deus foi conduzindo, finalmente cheguei no meu destino. E eu me enturmei nessa comunidade, comecei a participar ali, que eu gosto muito de atuar na igreja, comecei ajudando no Ministério Infantil. Depois eu me mudei para a Igreja Central e estava ali quietinha na minha, né, no meu cantinho ali no banco. E um dia eles me pediram para poder apresentar uma história de missão. E aí eu falei, não, eu vou passar essa história de uma forma mais dinâmica. Então eu me preparei, dei o meu melhor e eu vejo a importância de fazer tudo com excelência. Não importa o trabalho que você vai fazer, você precisa fazer com excelência, porque Deus ele observa muito isso e as pessoas também. Sim. Então, né, dediquei, preparei, falei. Quando finalizou o culto, veio o irmão para mim e falou assim: Nossa, menina, você se expressa muito bem. Nossa, eu preciso de você para ser a diretora lá da classe dos jovens, né? Para passar a lição dos jovens, se você aceita. Eu fiquei assim, bem surpresa, mas eu disse sim, porque eu tinha comprometido com Deus que eu estaria disposta a fazer a vontade dele ali naquele lugar. E eu então me dispus a participar ali e tal, ser a professora dos jovens, e foi uma experiência grandiosa, porque não há nada melhor do que você se propor a fazer a vontade de Deus e andar com Ele. Minha espiritualidade cresceu
muito. E eu sabia que eu só tinha Deus ali, sabe? Por mais que eu conhecesse outras pessoas, eu me apeguei muito ao Senhor. Porque eu sabia que eu sabia que a minha dependência era Ele, total. Minha dependência era em Deus. E eu via Deus cuidando e me dando oportunidades. Isso foi em 2019, passou. Quando foi em 2020, aconteceu a pandemia. Agora, imagina a pandemia em Londres, que foi, assim, muito, como posso dizer? Pesada, né? Foi muito, Pesada, tudo né? muito fechado, Tudo né? muito fechado. Então, assim, não saíamos de casa, não íamos trabalhar. E eu vi no noticiário de pessoas voltando para os seus países, sem trabalho, sem dinheiro para pagar aluguel, sem dinheiro para comprar. O que essas pessoas iam ficar fazendo lá em Londres, só tendo despesas, né? Mas, menina, eu vi o cuidar de Deus mais uma vez na minha vida. Durante 3 Você sentiu meses. medo, Érica? Você sentiu medo? Porque, por exemplo, quando começou a pandemia, as coisas foram fechando, 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 né? E você era uma imigrante em Londres. Você era Senti uma um pessoa pouco de de fora. Você não era de insegurança. lá, né? Você não era de lá. Então, o que aconteceu nesse momento? Você sentiu medo? Quais eram as suas expectativas, perspectivas? Quais eram nesse momento? Ó, eu confesso que eu fiquei um pouco insegura, mas confiante. Porque, assim, quando você conhece a Deus, porque você só vai confiar em alguém quando você conhece. Não adianta você falar assim, eu conheço essa pessoa se você nunca teve contato com ela. Mas quando você conhece a Deus, é fácil você confiar. Ainda que você, porque você é humano, você tem uma insegurança, mas você consegue confiar e saber que Ele está no controle. E era isso que eu sentia. Eu falei, Senhor, eu não sei o que vai ser de mim, né? Como eu vou fazer? Deus, mais uma vez, interviu em meu favor. Fiquei os 3 meses parada dentro de casa e os clientes pagando meu salário toda semana. Toda Repete, semana. Érica, para alguém ouvir aqui. E eu até, antes de repetir, vou até contextualizar de novo. Gente, pensa aqui. Pandemia, todo mundo no pânico e no desespero. A Érica em outro país. Deus tinha tirado a Érica daqui do Brasil. Levou a Érica lá para Londres, um lugar onde ela não falava a língua. Ela foi provada desde o momento que ela chegou ali. E ela falou uma coisa muito linda aqui, que o tempo todo ela sabia com quem ela estava. Ela não foi lá confiando na amiga que a convidou. Ela foi confiando que era Deus conosco, né? Era Deus com ela, Deus cuidando dela. E esse conhecimento que a Érica colocou aqui tão bem, que você só vai conseguir tomar um passo de fé. Essa semana eu li uma frase sobre fé que eu gostei muito, que a gente precisa crer naquilo que a gente não vê e ponto final. A gente precisa crer, como um coraçãozinho de criança. Quando você fala para uma criança uma coisa, a criança sorri para você e ela é muito verdadeira naquilo que ela sente. Então, a Érica colocou, você só vai confiar em quem você conhece. Se você não conhece Jesus, né, às vezes a gente passa uma vida inteira de maneira religiosa, se relacionando com Deus de forma religiosa. A gente vai à igreja no dia que tem que ir, a gente abre a lição da escola sabatina porque alguém manda, a gente abre a Bíblia porque a gente quer deixar lá em cima da nossa cômoda ali com um salmo que de repente vai ser um mantra para a gente vive uma vida que a gente vive tantas outras coisas, esquece que existe um Deus que está passando aquele dia todinho do nosso lado, perto da gente, a gente faz tudo e não participa. Deus está falando que Ele quer amizade, Ele quer companheirismo, e a Érica está colocando quanto isso foi importante. Aí a Érica está no meio no início, que foi o pior, né? O início foi o pior, da pandemia. E aí ela tá ali, insegura, porém confiante. É isso que eu entendi, né, Érica? Sim. E aí, qual foi o milagre de Deus que ele fez na tua vida? Conta de novo, porque acho que eles não entenderam. Você continuou recebendo o quê? Recebendo meu salário toda semana.
E aí, Sem trabalhar. Te pagaram sem você trabalhar. imagina, foi a época que eu mais salvei dinheiro, porque eu não estava gastando, eu não tinha como sair para comprar, para gastar, não precisava Deus pegar ainda te ônibus. deu um dinheirinho para juntar ainda. Oh, gente, Deus é lindo, viu? Ele é lindo demais, Oh, Érica. Jesus, obrigada. Então, e aí eu fiquei esses meses, né, recebendo, e eu fiquei assim, com tanta gratidão no meu coração, que eu ficava orando, falei, gente, Deus é bom demais, eu não posso ficar aqui parada, não, sem fazer nada. Meu pai me ajuda a fazer algo para retribuir. Eu comecei a ler, né? Falei, gente, eu não posso ficar ociosa, eu tenho que começar a ler tudo. Aí eu comecei a ler alguns livros, né, cristãos. E aí eu li o livro A Oração de Jabez. Eu já deixo aí uma dica para você iniciar esse ano A lendo esse oração livro. de Jabez é da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Entra no site, conheça esse livrinho, ele é pequenininho, mas ele é lindo. Maravilhoso. Fala sobre o Mundo Jabez e Cristão também tem esse livro, Mundo Cristão sim. também tem. E aí, assim, eu comecei a ler e aquela história foi muito inspiradora para mim. E eu comecei a orar, fazer orações específicas, porque Jabez foi um homem que fala um textinho sobre ele na Bíblia, mas foi uma oração assim poderosa que Deus ouviu ele também, né? A mãe dele teve ele em sofrimento e ele era o mais feinho da família, vamos dizer assim. E Deus honrou ele grandemente. E ele então Uhum. foi abençoado por Deus, porque ele orou, né? A oração é muito importante. Eu falo que a oração é a respiração da alma, né? Então, se a gente não ora, a gente está morto. E aí ele orou e eu comecei a ler, orar também, fazer orações específicas. E eu queria muito servir, agradecer a Deus, porque, gente, imagina aí, você está em Londres, vendo todo mundo indo embora e eu lá, cuidada, recebendo meu salário toda semana. É muita bênção, né? E aí eu falei para Deus, eu queria fazer algo, mas eu não sabia. Eu me lembro que dia 12 de maio de 2020, eu orei antes de dormir e falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, porque isso é maravilhoso. E tudo que eu fizer ainda vai ser pouco. E me instrua, sabe? E aí eu orei e falei, o que é que o senhor quer que eu faça? E eu escutei a voz do Espírito Santo falando, Érica, você gosta tanto de usar as redes sociais, você gosta tanto de falar, aí por que você não começa a gravar vídeos, né? Falando da Bíblia e tal. E aí, menina, eu confesso que naquele dia eu não dormi à noite, porque eu já estava bem empolgada. Eu sou uma sanguínea que quer as coisas para ontem e eu estava super animada. E eu não dormi à noite pensando como seria o texto e tal. Quando foi de manhãzinha, eu lembro que eu estava toda descabelada ainda e eu peguei meu celular, fiz uns arranjos lá para poder dar altura, né? E consegui fazer o vídeo. Gravei a promessa de esperança que está lá em Josué. Já até falei ela, Josué 1:9, que fala que Deus estará com você aonde você estiver, que você não precisa ter medo. E eu sei que aquela promessa era Deus falando primeiramente comigo, porque eu penso que eu particularmente, quando eu vou transmitir algo, primeiramente Deus falou comigo. Então, aquele dia, Deus estava confirmando mais uma vez que Ele estava comigo, que eu não precisaria ter medo. E aí eu compartilhei e eu tive bons feedbacks e eu continuei fazendo os vídeos, postando nas minhas redes sociais. E eu falei, Deus, eu queria um nome, né? E eu já tinha uma caixinha de promessas que eu ganhei quando eu fazia faculdade, em 2017, eu lembro. E aí eu gosto muito de promessas, e aí eu gosto também da palavra esperança. Então surgiu Promessa de Esperança. E eu comecei esse projeto sobre as promessinhas de esperança. Eu costumo falar, né, das minhas experiências, que são várias, e atrelar a promessa bíblica com algo voltado, né, para o ensinamento espiritual. E assim, só para abrir um parênteses aqui, em 2019 eu fiz 30 anos, quando eu estava em Londres. Nesse dia, eu acordei chorando. Por quê? Eu me lembrei da oração que eu havia feito vários anos atrás, quando eu ainda estava casada. Porque eu pedi a Deus
para não me deixar passar, né? Não me deixar chegar até os meus 30 anos, vivendo a mesma história, Naquela naquela situação. Uhum. situação. E eu acordei chorando, porque era um show de gratidão, sabe? Eu pensei, meu Deus, eu tô aqui 30 anos, onde eu tô em Londres, tô vendo tantas experiências, tantas coisas que eu nunca imaginei passar, nunca. Imagina aí você nascer no interior de Minas Gerais, que eu acho que não tem nem 2.000 habitantes, se eu não estiver enganada, porque eu nem achei no Google. Então, assim, na minha mente humana, nunca passou na minha cabeça que eu iria viver tantas experiências incríveis com Deus, sabe? Em outro país, um país de primeiro mundo. E nesse dia eu acordei tão grata, agradeci, chorei. Foi assim, ai, foi muito especial, sabe? De lembrar que Deus, ele atende às nossas orações. Ele ouve cada Érica, oração que a tem gente uma faz. coisinha aí, tem um detalhezinho aí muito especial. Quando você chega em Londres, você conhece uma pessoa. E quando você faz 30 anos? Então, Quantos no anos primeiro, de. Você chegou com quantos anos em Londres? então, no primeiro ano, eu cheguei em Londres em 2018, setembro de Você tinha 2018, quantos eu anos? tinha 28. Completei 28. Aí você 29, chega com uma amiga, né? Você chega com uma sim. amiga. Completei E quando você 29. vai comemorar os 30 anos, quantos amigos você tem na sua festa? Olha, com 29 anos que eu comemorei, eu tinha 6 pessoas na mesa. Com 30 anos, eu tinha 49 pessoas. Então, assim, gente, mas foi tão divertido que eu falei, não, eu preciso comemorar meus Deus 30 te deu anos. uma família, né? Deu Deus te uma deu uma família. família de E amigos. assim, eu até comprei aquele chapéuzinho assim, porque eu queria comemorar, assim, 30 anos, mas no estilo de criança, sabe? Então, assim, foi muito divertido. Gente, olha, eu amei viver tudo isso, sabe? E ver que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, assim, e olha que eu nem havia sonhado em mudar de país, mas Deus sonhou para mim. E os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Isso eu posso afirmar por experiência própria, sabe? E então, aí assim, eu fui compartilhando as promessas e as pessoas foram me conhecendo. Só que assim, o período de pandemia, ninguém ia à igreja, né? Só que a gente participava pelo Zoom e eles pediam para eu gravar músicas, né, para poder passar e tal. E depois que voltamos a frequentar os cultos na igreja mesmo, Uhum. eu lembro que eu estava trabalhando e eu assim usava meu tempo enquanto eu estou trabalhando ouvindo sermões, alguma coisa assim que me edifica. E eu estava justamente, Patrícia, não foi, você nem sabia disso. Eu estava ouvindo uma pregação sobre José. E aquilo me impactou tanto, sabe? Eu falei, não, a primeira pregação que eu for fazer, eu vou pregar sobre José, sabe? E eu tive a oportunidade de pregar na Igreja Central de Londres. E eu preguei sobre José. E eu tive a oportunidade de convidar alguns amigos que não falam português. E eu tive um intérprete. Assim, foi a primeira pessoa que levou um intérprete Que para chique! poder fazer Muito a chique! tradução. Porque assim, lá é o contrário, né? Às vezes o pastor da Igreja Central desce, às vezes, para pregar, então tem a tradução para os portugueses, né? Para os brasileiros. Porém, no meu caso foi o contrário. Então, eu falava em português e tinha alguém interpretando em inglês para os meus amigos que estavam lá. Inclusive, Jesus é incrível, não é? Jesus não é incrível? eu lembrei de uma coisa que não tinha comentado com você. Que um cliente meu foi, ele é hindu, ele foi nesse dia que eu convidei, e outro dia eu mandei mensagem para ele esse ano, desejando feliz ano novo. Eu não estou mais trabalhando com ele. Ele falou assim, nossa, a expressão que ele usou, eu vou traduzir, ele falou assim, sua orelha não está queimando aí, não? Poucos dias, essa semana, inclusive, eu estava falando que eu visitei a sua igreja, estava falando com o meu vizinho. Gente, quando ele falou isso, eu fiquei tão feliz, porque eu achei que ele já tinha esquecido, entendeu? Do que aconteceu, que ele foi, mas não, ele se lembrou
que havia na igreja, ou seja, de alguma forma o Espírito Santo falou com ele. Amém, E assim, eu falei verdade. sobre o José porque o José, ele me inspira muito e é uma história de superação, de fidelidade, como eu disse. E aí eu fui tendo convites para pregar em outras igrejas. E para honra e glória do Senhor, eu já preguei em todas as igrejas de língua portuguesa, lá em Londres, também fora, né, em outras cidades da Inglaterra. Não, também... repete que o povo não entendeu. Peraí, nós estamos com uma pessoa famosa aqui. Repete de novo, como é que é? Como é que é? Depois que Jesus abriu as portas, você já pregou em todas as igrejas de Londres e da onde mais? Em Oxford, em Swindon, que é também na Inglaterra. Todas as regiões ali da Inglaterra que falam a fala brasileira. Isso. Okay. E também não, só para a gente registrar esse momento aqui dessa live, só para a gente registrar. E participo também no louvor na Igreja Central Inglesa, que assim, meu inglês está sendo adaptado, eu mudei, né? Agora não faço parte mais da Igreja Brasileira, mas eu mudei para a Igreja Inglesa para me aprimorar. Assim, e olha só, quando eu estava na Igreja Brasileira, eu falei com ele falei com o pastor que eu iria me mudar para a Igreja Inglesa. E ele quase não deixava. Ele falou assim, não, menina, você não pode ir porque seus dons vão ficar enterrados. Tipo assim, ele achou que se eu mudasse, eu iria ficar inativa, né? Porque eu não estava ainda falando e tal, não estava falando inglês. Mas outro dia ele pregou, eu estava no dia, ele até falou assim, gente, Érica está aqui, não me deixa mentir. Eu falei para ela que se ela mudar de igreja, ela iria ficar inativa, mas ela me provou o contrário. Então, assim, eu louvo a Deus porque Deus colocou um espírito de ousadia dentro de mim, sabe? De coragem, de determinação, porque isso não vem de mim, sabe? É o Espírito Santo, sabe? Que ele me impulsiona a ir mais além. Então, assim, eu sempre uso uma frase que me marca muito. Deus, ele transforma o seu sofrimento em testemunho. Sabe? Tudo que eu passei até hoje não foi em vão. Ainda que as minhas escolhas foram as escolhas precipitadas, que, ao meu ver, eram as melhores, que me causaram dor, sofrimento, mas ainda assim, Deus foi misericordioso e é misericordioso para transformar essa situação em benefício para mim. Sim. Sabe como que Deus faz? Quando ele fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não duvide, porque ele pode todas as coisas. E ainda que você esteja passando por um sofrimento que você não vê saída, ele pode usar esse sofrimento para beneficiar você, para que o nome dele seja honrado e glorificado. Ele é verdade. Ele é fiel demais. E nesse momento a Érica está no Brasil, ela está de passagem no Brasil, por isso que a gente conseguiu marcar. Claro que lá nós conseguiríamos, mas o fuso horário dela lá seria muito diferente. Sim. Então hoje a gente agradece a Deus pelo fato de ela estar aqui, ela está de passagem, pela graça de Deus, em breve ela estará de volta. Amém. E Érica, eu queria que você deixasse uma palavra. Na verdade, eu gostaria que você pontuasse o que toda essa história te ensinou. Quais são os pontos importantes de Deus na sua vida, nessa trajetória de ascensão? Porque Deus te pega como ele pega José lá do fundo do poço e ele fala, agora é comigo, pode deixar que eu vou conduzir. Ainda que você não compreenda, ainda que você não entenda. E Deus, ele faz coisas loucas mesmo, né? Ele leva a gente para um lugar onde a gente não fala a língua, ele leva a gente para aprender coisas novas. Eu gosto muito da mente de Deus, que é uma mente altruísta, uma mente cheia de novidades, criatividade. Deus é impressionante. Quando a gente vê ele criando esse mundo, a gente vê a diversidade da criação, que é tão maravilhosa e tão linda, né? Sim. Então a gente vê que nós temos um Deus que ele é sobrenatural. E eu acho que muitas vezes Deus, ele cruza os braços e fala, vou agora fazer do meu jeito, né? E é muito legal a gente ver isso. E aí, o que você gostaria de falar para essas pessoas que estão te ouvindo? Quais são os pontos assim que você pontuou que para eles guardarem no coração de toda essa sua história, de tudo que você contou?
Primeira coisa, a oração, que é algo assim indispensável na nossa vida. Não importa a situação que você esteja vivendo, ore todo o tempo. Chorando, sorrindo, ore. Segunda coisa, confiança em Deus. Mas como você tem essa confiança em Deus? Se relacionando com Ele. Você não, como eu disse, vou repetir, você não vai ter confiança em uma pessoa que você não se relaciona com ela. Então você precisa se relacionar com Deus para você confiar em Deus. E quando você confia em Deus, você depende de Deus. Então, oração, confiança, dependência de Deus. E quando você depende de Deus, você quer honrar a Deus com a sua fidelidade. Então, para mim, esses 4 pontos são importantíssimos. Oração, confiança, dependência e fidelidade a Deus. E o que você diria para quem está lá do lado de lá, né? Está lá em Londres, Estados Unidos, Venezuela, eu sei lá onde você pode estar, né? Quem vai assistir a gente. Mas a verdade é que quando a gente está longe da nossa pátria, o coração estremece e muitas vezes a gente desanima. O que você diria para os teus conterrâneos de quem está do lado de lá, que já estão fazendo ou já fizeram ou estão chegando nessa nova trajetória que você traçou? Quando você não sabia o que fazer, o que você deixa para eles aqui com carinho? Faça de Jesus seu melhor amigo. Confie plenamente neles, tenha certeza que ele está com você em todo o tempo. Eu recordo esses momentos assim com emoção, sabe? Porque, como eu disse, eu não tenho parentes em Londres, mas eu sinto uma paz, uma segurança em saber que eu tenho Jesus comigo, sabe? Eu moro em um quarto, que lá é bem comum a gente dividir casa, e eu tenho o meu quarto, um quartinho pequeno, bem pequeno, mas eu sinto tanta paz vivendo ali, porque eu sinto a presença do Senhor. E assim, Amém. eu me lembro que quantas e quantas vezes eu chorei na presença do Senhor, sabe? Coloco uma música. Eu até tenho uns vídeos gravados, eu cantando e chorando de frente ao espelho. E esses dias eu estava vendo isso e lembrando daqueles momentos que são tão especiais, que foram e são para mim tão marcantes. Então, assim, você não está sozinho. Você não está sozinho. Por mais que você não tenha um familiar ao seu lado, um amigo do seu lado, mas Jesus está com você. Há um passo de uma oração. Se você clamar e lançar na presença dele, com humildade, reconhecer, depender dele, você vai se sentir seguro, amparado, sabe? Você não vai ter medo. Ainda que venham situações desafiadoras, você não temerá, porque ele estará com você. Ele fala: não temas, filho, eu sou contigo. Amém. Eu acho que o testemunho da Érica deixa para nós uma certeza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Eu não sei a situação que você está passando. No caso da Érica hoje, foi confiar em Deus para ir para parar do outro lado do mundo. Foi confiar. Ouvir a voz de Deus, Deus falando às vezes. Deixo aqui para você pensar. Às vezes Deus pode estar falando no seu coração coisas grandiosas, mas pela falta de fé você prefere abafar aquela voz e viver a mesmice da vida que você tem vivido. A gente tem que ter a fé de uma criança. Quando Deus vira para a gente e fala uma coisa, a gente simplesmente não acredita. E se não for para dar certo, é exatamente isso que a Érica colocou. Deus age pelo abrir e fechar de portas. Se Deus abrir as portas, vai indo até ele continuar abrindo. Se ele fechar as portas, é porque aquele não é o caminho. A Bíblia é clara em dizer: eu sou aquele que abre a porta e ninguém fecha. Isso é para todas as situações da nossa vida. Assim como ele também é aquele que fecha a porta. Às vezes a gente faz o quê? Como filhos teimosos, a gente vai lá e chuta a porta. E a gente quer que a porta abra de qualquer jeito. Aí dá tudo errado e a gente briga com Deus por isso. Mas a Érica está mostrando para a gente o quanto é importante na nossa vida, em qualquer situação. No caso dela,
Eu trouxe essa história para vocês, trazerem para o coração de vocês que muitas vezes a gente deixa de viver o sobrenatural de Deus, porque a gente simplesmente não confia no que sai da boca de Deus. A gente prefere ficar com aquele mundinho pequeno perto da gente, sem a gente tentar de alguma maneira compreender pelo menos o que Deus está tentando dizer. E porque ela teve essa disposição infantil de ouvir Deus, ela foi parar do outro lado do mundo. O que será que Deus não tem preparado para a tua vida? O que será que Deus não está sonhando para você? O Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão diante do Senhor. E se eles estão diante do Senhor, os planos de Deus são imensuradamente maiores do que o nosso. E se a gente for pensar nisso, eu já falei para vocês, Deus tem 1000 maneiras de responder às nossas orações e nenhuma delas nós pensamos. Então a gente precisa confiar nesse Deus. E como eu não gostaria de abandonar a Érica aqui no meio do nada e nem ela a nós, eu falei para a Érica que com a voz linda dela, para ela cantar para vocês uma musiquinha, uma palhinha, porque ela canta. Hoje, Deus encheu ela de dons. Ela se propôs, Deus deu o dom da fala, Deus deu o dom das redes sociais para ela, e Deus deu para ela inicialmente, que eu conheci a Érica assim, cantando. E eu queria que a Érica cantasse para vocês, para a gente terminar a live leve, gostoso, e a gente ir dormir com essa sensação clara de que Jesus está cuidando da gente. Pode ser, Érica? Vamos ver se tem voz aqui. Só um minutinho. Vamos ver. Deixa eu só pôr o playback aqui. Essa música fala muito ao meu coração, porque Deus é o Deus que tudo vê. E Ele sabe os porquês, Ele sabe tudo que você está passando. Então não desanime, continue clamando, continue confiando nos planos que Ele tem para a sua vida. Meu Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, em sua autoridade, rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, ver dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Não pense que Ele te deixou sozinho, porque Ele nunca vai te abandonar. Amém. Ele está olhando por você. Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua dor. Meu Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas está em teu coração.
Conhece os humildes e contritos, dá alívio aos aflitos e nunca vai negar-te a mão. Este mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Esse Deus ainda chora as tuas lágrimas, conhece tuas lutas e sabe os porquês. Ele é o autor da tua vida. Ele vai sarar tuas feridas. Este mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. O Deus que tudo vê. Amém. Amém. Gente, depois dessa música, é oração, deitar e dormir como uma criança, né? Confiando no amor e no poder de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou convidar a Érica para orar pela gente. Tem gente perguntando aqui, daqui a pouco a gente responde, peraí. Mas a Érica vai orar e vai entregar a vida de cada um de vocês na mão de Deus. Cada um sabe como está o coração. Cada um sabe o que tem pedido para Deus, cada um sabe o impossível que tem colocado diante de Deus. E a Érica vai interceder por vocês agora. E eu desejo que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Você ora, Érica? Sim, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por quem o Senhor é, porque o Senhor é o nosso Criador, o Deus que tudo vê. Ó Pai, muito obrigada, porque temos a certeza que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós não estamos desamparados, à mercê do sofrimento. O Senhor olha por nós, o Senhor tem planos grandiosos para cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia ela não se aparta de nós. Por mais falhos, pecadores, por mais cheios de imperfeições que somos, o Senhor ainda assim nos ama com amor eterno. E o Senhor tem planos grandiosos para conceder a cada um de nós quando clamamos, quando nos prostramos em humilhação, buscando a tua direção. Pai, eu coloco a vida de cada um que está assistindo e aqueles que irão assistir. Pai, o Senhor conhece o desejo, os sonhos, os anseios de cada pessoa, Senhor. Que nesse momento, Pai, o teu santo e poderoso Espírito entre no coração, na mente dessas pessoas e façam que elas entendam que os teus sonhos, os teus planos são grandiosos e que não são só sonhos terrenos, mas temos a esperança, Senhor, do sonho maior, que é viver eternamente ao teu lado. Morar, Senhor, lado a lado contigo, onde não haverá sofrimentos, tristezas, choros, morte, separação. Nós temos essa esperança em Jesus e nós queremos, Senhor, continuar confiando nas tuas promessas, porque o Senhor é fiel, o Senhor nunca falha, nunca falhará, porque o Senhor não pode mudar o teu caráter.
O Senhor é fiel, nós te louvamos por isso. E venhamos aqui, Senhor, para te agradecer com todo o nosso coração. Enche-nos de paz, da paz que excede todo entendimento. Que ao deitarmos agora, nós possamos, Senhor, receber o alívio, o conforto que vem das tuas mãos. Visita o lar de cada pessoa nesse momento e traga, Senhor, a certeza que não importa as dificuldades, os problemas, nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está ao nosso lado. E por isso nós somos gratos por tudo que o Senhor fez e fará por nós. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vou abrir a caixinha de perguntas, a gente tem aí 3 minutinhos, vou ler para vocês. A Ângela escreveu: amo a história de José, chocada, Érica, com a sua história. A história de José, para mim, também foi uma surpresa, que eu não sabia que a Érica tinha tanto amor por essa história. Alguém perguntou aqui, a Érica está solteira? Érica, você quer responder? Você quer responder? Eu estou orando. Você está orando, está solteira e está orando, ok. A Lu falou que é muito importante pedir a orientação de Deus em todo o tempo em nossas decisões. Concordamos, né, Érica? Sim, com certeza. E ela também te parabeniza pela superação, pela história que você contou, que não é fácil, mas Deus está cuidando de tudo em todo o tempo. A Clau escreveu assim: você está brincando que você vai falar sobre José? Foi a primeira pessoa que me veio hoje à mente. E a Vanessinha tinha colocado aqui pra gente o comentário. E aqui tem vários comentários. Você consegue ver os comentários aí, Érica? Consigo. Estou vendo aqui. Pois é, Érica. Até na live perguntaram se você está solteira, Érica. Olha, essa live, hein? Vai render. Essa live vai render. A gente tem que aprender com os erros, né? Verdade. Aí a gente aprende o quê? A depender de Deus e não tomar nenhum passo, né? Ó, tem gente aqui que tá falando, ó, a Marisbel, é isso? Escreveu que emocionante, passei a gostar ainda muito mais de você. Alguém está aqui, deixa eu ver quem é. A Inês escreveu um comentário lindo para você, deixa eu ver se eu acho o comentário dela, mas ela, assim, resumindo, ela falou que... Aqui, ela escreveu assim: Érica, você é linda por dentro, por fora. Peraí, que saiu da minha frente aqui, que alguém entrou. Érica, você é linda. Peraí, que tem gente entrando ainda, não consigo ler. Peraí, calma, gente. Érica, você é linda por dentro e por fora. O Senhor seja louvado por seus dons. Obrigada por seu lindo testemunho. A Inês te agradece. Amém. Deus é poderoso, o né? tio Arthur está dizendo parabéns, Érica. A Vanessa está falando que hoje foi o dia das lágrimas, mas Jesus sabe de tudo e ela diz que você tem uma linda voz. Amém. Obrigada. A Lu está te desejando que Deus continue te usando para a honra e glória dele. Amém. A Vanessa diz que ela está emocionada, está te dando os parabéns. E assim foram várias pessoas que passaram por aqui, que viram, e outras que irão assistir. Gente, eu só posso dizer para vocês, ao vivo é sempre melhor, mas se você vir depois, seja bem-vindo, porque é muito emocionante a gente escutar histórias como a da Érica. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um final de semana maravilhoso. Sexta-feira que vem estamos aqui novamente e com certeza com outro testemunho tão emocionante quanto. Que Deus te abençoe, Érica. Tchau, gente. Muito obrigada por vir, abençoe. viu? Boa noite. Beijo. Tchau.